como um profeta naquele lugar da qual a igreja ele está supervisionando. A diferença é só que os profetas às vezes têm visões abertas, coisas assim, e o pastor vai operar da mesma maneira, só que vai ser mais com testemunho interior. Então, quando eu digo que eu estou falando a respeito do espírito de profecia, eu quero dizer que nós contamos com vocês, profetas, para que Deus venha realizar aquilo que tem para realizar nesse lugar. E talvez você deve pensar, mas eu nem tenho esse chamado de profeta, então o culto não é para mim. Calma, em nome de Jesus, hoje é só o primeiro, amém? Aleluia, tem muita coisa para acontecer ainda. Então, o verso 17 de Lucas 8, a Bíblia também diz assim, olha que interessante: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser revelado. Deus sempre tem essa intenção de revelar o que estava escondido. Se a gente estava perdido pensando, meu Deus, como que vai ser, e agora como é que vai ser? E eu não estou falando só de problemas não, porque Deus ele pode mesmo resolver problemas, ensinar como é a obra do Espírito, mas ele também vai anunciar coisas que estão ocultas, que são para nós, como ele mesmo diz, clama a mim que eu vou anunciar as coisas que estão ocultas. Nada do que está oculto deixa de ser manifesto. Quando a gente está falando isso aqui, não está falando só de coisas erradas. Meu Deus, Deus vai revelar pecado hoje, então, meu Deus. Não estou falando disso não. Eu estou falando até as coisas boas. Nada do que está oculto, que eu não sei ainda, vai deixar de ser manifesto. Desde que a gente dê essa liberdade para o espírito de profecia. Poder anunciar e comunicar coisas no meu espírito. Mesmo que eu não entenda. Está comigo? Ô Cris, lembra uma foto que eu mostrei esses dias para você? De 8 anos atrás? Vê se você acha aí. Você tem, eu acho. Eu lembrei de algo interessante aqui, estava falando, isso nem fazia parte, mas como eu disse, tem que ser inspirado mesmo para hoje. Eu recebi, quando a gente voltou, uma foto de 8 anos atrás. Pensa, a gente vai fazer 7 anos nesse lugar. Inclusive, deixa eu já dar esse recado para você, para eu não correr o risco de esquecer. Semana que vem, aniversário da igreja de 7 anos. E terça-feira nós vamos ter um período de oração aqui, a partir das 20 horas, então eu convido você, se você puder e quiser, claro, participar conosco, pode vir que nós vamos ter um período de oração orando por esse tempo em nome de Jesus, amém? Mesmo que o grupo de louvor tenha ensaio aqui, a gente ora lá no salão Mary Pink e está tudo bem, está tudo certo. Então eu recebi uma foto de 8 anos atrás, e a gente estava justamente no mesmo hotel, no mesmo lugar onde foi a conferência de ministros que a gente estava. Só que há 8 anos atrás, eu nem sonhava com o Moreira César. Moreira César não fazia parte do meu dia a dia, não fazia parte dos meus planos, e eu confesso que eu nem queria se eu já soubesse, mas nem sabia. Mas quando nós estamos em um ambiente profético, em um ambiente onde Deus pode se mover e anunciar, a gente precisa entender que Deus está comunicando coisas ao nosso espírito, que mesmo que a nossa mente não entenda. Apaga a luz aí para eles verem. 8 anos atrás. A Maria, lógico, linda como sempre, Malaquias 3:6. Eu, Senhor, não mudo, e a Maria também, aleluia, né? É a mesma. Meu Deus, eu ainda lembro daquela noite que eu a conheci. Eu vou. Ela já está assim, não conta. Calma, Maria, hoje não, tá bom? Hoje não, passa. Aleluia. Eu sou esse aqui de camisa xadrez, aleluia. Pode ver. Pode ver a obra, né, que o Senhor fez. Tá bom, chega, Cris, pelo amor de Deus, né? Senão... Mas o que eu quero dizer é que, assim, quando nós estamos nesse ambiente profético, Deus ele começa a comunicar coisas no nosso espírito que a nossa mente ainda não é capaz de captar e de anunciar. Eu quero que você entenda que há 8 anos atrás, quando a gente estava naquela conferência, Deus já via o dia de hoje dessa igreja. E eu não entendia. Mas o espírito de profecia já estava se movendo e dizendo, vai ser assim, vai ser assim. E enquanto mais cedo eu enxergo essa profecia e me movo em direção a essa luz que está sendo apontada no meio da escuridão, mais fácil vai ser as coisas. Então, assim, quanto antes eu entender que Deus, por meio dos profetas, por meio das profecias, por meio das palavras inspiradas que são ditas nesse lugar, quanto antes eu entender que eu devo me mover em direção a isso e não apagar o espírito de profecia, vai ser muito mais fácil a minha trajetória. Está comigo? Aleluia. Deixa eu te mostrar
3 textos no livro de João, que anuncia as coisas, né, que vão acontecer. João no capítulo 13, eu vou correr aqui para a gente ganhar tempo. João capítulo 13, o verso 19, diz assim: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Veja, Jesus se movendo aqui em espírito de profecia, e ele não diz assim, eu estou dizendo agora, antes que aconteça, para se acontecer. Ele diz, para que quando acontecer. Então é certo que coisas vão acontecer. Eu só preciso saber se eu vou ser encontrado fiel no tempo e também na estação e no lugar onde Deus disse que as coisas vão acontecer. Amém? Está comigo? João no capítulo 14, verso 29, ele também disse assim, disse-vos agora. Então existem coisas que vão acontecer que Deus já está dizendo agora. Amém? Aleluia. E eu preciso fazer uma retrospectiva na minha vida, desde o primeiro dia que eu cheguei nessa igreja até hoje. O que aconteceu? Se não aconteceu coisas boas, não é possível que, meu Deus do céu. Obrigado, aleluia. Aleluia. Tá vendo, né? Aleluia. Veja, João 14, 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, de novo, quando acontecer, não se acontecer, vai acontecer o que já está sendo anunciado. 16:4, ele também diz assim: ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Você vai lembrar, em nome de Jesus, de coisas que foram ditas a seu respeito. Em nome de Jesus. Então, deixa eu falar algo agora para você, e eu quero que você mesmo preste atenção em como você vai ouvir, em nome de Jesus, porque é assim. A gente estava num período de oração lá, na conferência, eu vim sondando com Deus, né, pensando, meu Deus, será que eu falo isso? Será que eu não falo? Será que é coisa da minha cabeça? Mas não é. E aí eu mandei para um grupo de pessoas aí, para que eles viessem a crer comigo, em nome de Jesus, e diz assim: o verbo Moreira César será como uma criança no 3º trimestre de gestação, não poderá ser escondido. Aleluia. Agora, entenda, estamos entrando no 3º trimestre dessa gestação. Aleluia. Eu notei que eu estou mais barrigudinho um pouco, aleluia. Mas né, aleluia, deixa essa barriga aqui. Vamos falar da gravidez. Então, assim, existem coisas que Deus está gerando que não tem como mais a gente esconder. Não tem como mais não aparecer o que está sendo gerado nesse lugar. A gente tem dito aqui há muito tempo e disse, se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. E eu penso que é o tempo não somente de uns crescerem, mas de outros também. Vai chegar um tempo nessa igreja em que o seu campo de atuação e a sua área de influência está aumentando tanto, que você vai começar a receber convites para ministrar em outros lugares, mesmo que não seja o verbo da vida, para você contar o que está acontecendo aqui. E o que Deus está fazendo na sua vida. E veja, essas coisas não vão chegar para mim, vão chegar para você. Porque o que Deus está fazendo nesse lugar, Ele não está fazendo só em mim ou através de mim, mas está fazendo em você e através de você. Eu só peço para que a gente venha estar mesmo sensível ao Espírito para discernir quando é para ir e onde é para ir. Está comigo? Veja, o livro de Atos, no capítulo 18, no verso 9 e 10, diz assim, olha o espírito de profecia aí, o que pode operar na vida de alguém, a segurança que traz e o que vai agir na vida dessas pessoas, e eu digo de uma igreja, de uma comunidade, de uma região toda. A Bíblia chega a dizer, gente, no livro de Provérbios, antes da gente ler Atos, só para a gente ver algo, Provérbios 29:18 diz assim, não havendo profecia, ou outras traduções diz visão, o povo se corrompe. Então, um lugar onde Deus não está anunciando o que vai acontecer,
há essa corrupção, e eu digo corrupção, não estamos falando de algo político, né, como às vezes a gente vê na televisão, eu digo corrupção da conduta, corrupção da maneira como Deus gostaria que fosse e não está sendo. Aonde não há profecia, onde o Espírito de Deus não tem essa liberdade para agir, e lembrando que toda manifestação do Espírito tem um fim proveitoso, Deus ele não tem essa liberdade para poder operar como ele gostaria. Então Atos no capítulo 18, no verso 9, diz assim, 9 e 10, teve Paulo durante a noite uma visão, eita glória, olha aí ó, visão, viu coisas, teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas. Você concorda comigo que Deus sabe todas as coisas? Então se Deus disse para ele não temas, é porque ele estava em algum momento com medo de alguma coisa. Para Deus aparecer para ele e dizer não temas, é porque ele estava temendo de alguma coisa. Então, continuando aqui, Deus apareceu para ele nessa visão e disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Aleluia. E é aqui que eu quero que a gente pegue isso pelo Espírito. Tenho muito povo nessa cidade. Tenho muito povo nessa cidade. E quando eu falo nessa cidade, eu não estou falando, gente, somente de Moreira César, porque quem vem comigo sabe que há anos já nesse lugar, eu venho de Guaratinguetá para cá, declarando Aparecida, Roseira, Moreira César e Pindamonhangaba. E ainda digo Isaías 43, confins da terra, ainda digo Isaías 43, digo ao norte entrega e ao sul não retenha, trazei de longe os meus filhos. Tem gente se mudando para essa região para nos favorecer, para nos abençoar. E quando eu falo nos abençoar, eu não estou falando só no âmbito igreja, mas a nossa vida pessoal está sendo alcançada, porque coisas estão sendo liberadas, seja do norte, do sul, do leste, oeste, para nos alcançar. Tenho muito povo nessa região. Então, porque Deus, ele disse isso para Paulo, não temas, Paulo, porque o fato de eu ter muito povo nessa região, você não vai precisar temer, pelo contrário, você vai precisar falar e não te calar. Essa palavra precisa ser ensinada. Precisa haver libertação para as pessoas. E Deus chega a dizer para ele assim, eu estou contigo, cara. Por que você está com medo? Eu só preciso que você fale. Porque à medida em que você fala, ninguém ousará fazer-te mal. Por causa do propósito que você está inserido. Eu preciso entender, gente, algo. Que Deus tem mais poder para multiplicar o seu povo do que o diabo para destruir. E eu vou te provar isso pela Escritura. Abra comigo no livro de Êxodo, no capítulo 1. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Esse é só o primeiro pacote. Aham. Aleluia. Quem já ouviu falar, levanta a mão para eu saber aqui, de cifrar e puar. Ah, você não vale, né, que a gente estava conversando, né? Brincadeira. Aleluia. São duas mulheres que tiveram uma grande importância na Escritura e no contexto aqui do povo hebreu, porque a gente já vamos entender algo. Veja, o verso 15 de Êxodo 1 diz assim, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifrá e a outra Puá. Aleluia. Olha só, para a gente ganhar tempo aqui, a gente sabe qual foi a ordem que Faraó deu, né? Para que matasse as crianças que nascessem do sexo masculino, né? As meninas podiam viver, mas os homens teriam que matar. Mas o que eu acho interessante, verso 20 de Êxodo 1, olha o que diz. E Deus fez bem as parteiras. Aleluia. E o povo aumentou. Não, vou ler do 19, perdão. Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. Aleluia. Deus tem mais poder para multiplicar do que o diabo para destruir. Verso 20, e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte.
Deus fez bem às parteiras. Verso 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Agora presta atenção aqui, por favor. Pensa. É óbvio que aquelas parteiras, por serem hebreias, conheciam a respeito das profecias, das palavras que foram ditas a respeito daquele povo, de que nasceria o libertador, de que seria alguém que iria mesmo libertar e tirar o povo daquele cativeiro. Mas eu quero que você entenda que aquelas mulheres, elas não tinham o Espírito Santo dentro, como nós temos hoje, mas elas tinham o temor do Senhor. O verso 21 chega a dizer: e porque as parteiras temeram a Deus. O temor do Senhor as conduziu a ter a atitude correta em meio ao caos. Aquelas mulheres protegeram o que estava sendo gerado. E esse é o trabalho hoje que nós temos, como os profetas da igreja, né? De ser aquele que vai proteger o que está sendo gerado. Coisas estão sendo geradas na sua vida pessoal, coisas estão sendo geradas na sua liderança, coisas estão sendo geradas na sua igreja, da qual você faz parte, e eu preciso ser como essas parteiras que vai proteger o profético, que nem nasceu ainda. Aleluia, está comigo? Mas à medida em que eu protejo, no temor do Senhor, eu preciso entender que eu mesmo, por causa desse propósito, eu estou sendo alcançado. Aquelas mulheres nem famílias tinham, mas porque elas temeram a Deus e tomaram a atitude correta, Deus lhes constituiu família. Eu não sei o que cada um precisa, mas eu sei de uma coisa, que o temor do Senhor, e se a gente proteger o que está sendo gerado nesse lugar, Deus vai responder com favor sobre a nossa vida. Porque Deus disse nessa visão que Paulo teve, nesse espírito de profecia, disse: Paulo, não temas. Pelo contrário, você tem que falar, você tem que pregar a palavra, porque ninguém vai te ousar fazer mal, porque eu preciso de você, porque tem muito povo nessa cidade. Essa visão precisa de você. Nada do que foi feito até hoje foi feito por uma pessoa só ou por duas. Pelo contrário, foi feito por causa de uma unidade. E a ideia de Deus é que haja aumento, que esse campo de atuação, que essa área de influência cresça, e você é participante disso. Veja, no verso 22, o que eu acho interessante, a ideia que como é que chama a mãe de Moisés mesmo? Joquebede. Não, Moisés não vai morrer, é só lembrar da música. Quando Joquebede colocou no rio Nilo, aquilo não veio da cabeça dela, aquilo já era um mandamento de Faraó. Está comigo? Verso 22, olha que interessante. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo. E o que Joquebede fez? Lançou no Nilo. Agora a diferença é que havia uma proteção sobre Moisés. Então, para que o espírito de profecia opere, para que Deus anuncie as coisas, como eu disse, ele não precisa de um ambiente favorável. Deus pode operar sobre a nossa vida em meio ao caos. Porque Moisés foi lançado no mesmo Nilo em que muitos caíram, mas havia uma proteção sobre ele. O que o Salmo 91 diz? É gente, viu? É 1.000 de um lado e 10.000 do outro. Dá 11.000 no total. Agora, se não for Deus que te protegeu no meio desses 11.000, eu não sei mais o que é. Então não espere em que no ambiente em que você vive não haja o caos, porque existe. É 1.000 de um lado e 10.000 caindo do outro, mas eu preciso entender que eu estou naquele Nilo, em meio a muitas mortes, muita coisa acontecendo, mas eu estou protegido. Por que eu estou protegido? Porque eu tenho uma palavra de profecia sobre a minha vida, porque eu sou participante ativo dessa profecia, do que Deus vai fazer. À medida em que eu estou alinhado com esse propósito, à medida que eu estou alinhado com esse espírito de profecia, eu preciso entender que agora, como se tivesse uma redoma cuidando de mim, um cesto mesmo.
calafetado com betume, para que nada venha a ser infiltrado na nossa vida. Está comigo? Aleluia. Então, se Deus disse que a partir de agora, Moreira César vai ser como uma criança no 3º trimestre de gestação, não é hoje num culto de quinta-feira que talvez a gente olhe e pense, mas tem muita cadeira vazia, hoje. Aleluia, mas é porque não nasceu ainda. Então nesse período eu faço o quê? Eu protejo a gestação. A gestação está em um momento crucial. Sim, não dá mais para esconder, todo mundo já está sabendo o que está acontecendo. Mas se não é cuidado, também corre o risco de perda. Ou perca, não sei como é que fala, aleluia, tanto faz. Não, tanto faz nada, qual que é o certo? Vai? É perda ou perca? Não sabe, né? Perda, né? É perda, né? Enfim, corre o risco de se perder a criança, tá bom? Aleluia. É. Aleluia. Posso continuar? Aleluia. Atos no capítulo 15 e no verso 32, diz assim, olha aí a operação dos profetas, né, na nova aliança. Eu quero que a gente entenda, hoje eu não vou explicar, nem ensinar sobre essa operação desse dom ministerial, profeta, se é da nova aliança, se é da velha, a gente sabe, deixa isso para outros dias, que esse dom ministerial veio da velha aliança, mas opera ainda hoje na nova aliança. É claro que não é da mesma maneira, mas existe ainda os profetas da nova aliança, em nome de Jesus. Quem reconhece que tem um chamado profético na sua vida, levanta a mão assim para mim saber, aleluia. Isso, aleluia. Eu vou orar por vocês no final, tá bom? Espera um pouquinho aí. Olha o que esses profetas fizeram. Atos no capítulo 15, no verso 32, a Bíblia diz assim, ó: Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Profetas na nova aliança, operando na igreja local, consolaram e fortaleceram os irmãos. Se a Bíblia diz que eles foram consolados e fortalecidos, é porque eles estavam precisando de força e de consolo. E ainda de conselho. Mas o conselho que esses profetas deram, eu preciso entender isso, que esse espírito de profecia não é o profeta que escolhe quando opera, mas eu preciso estar sensível para que essa palavra inspirada venha e aconselhe aquela pessoa. Agora entenda que essa operação nem foi necessariamente do púlpito da igreja, e não que eles não possam operar do púlpito da igreja. Mas aqui deixa bem claro que nem aparecia o púlpito da igreja, mas aparecia a operação dos profetas. Aparecia a operação desse dom profético falando a respeito e guardando a gestação. Como aquelas mulheres. Não vai se perder. Vai nascer essa criança. Vai nascer essa criança. Não, mas pode parecer que tem vezes que a criança está ali, né? Chutando. Eu nunca fiquei grávida, nem pretendo, aleluia, né? Mas eu imagino, né, que seja assim, né? Dentro da barriga a criança tem dia que está lá, chutando. Então você percebe a atuação daquilo que está sendo gerado. Tem vida naquele lugar, tem movimento. Está comigo? Eu não estou vendo, mas você que é mãe, você sente que tem algo se movendo dentro de você. Agora, e o dia que a criança está quieta? Meu Deus, será que morreu? Ou não tem dia que a criança fica quieta? Lógico que tem. É lógico que tem. Mas não é porque não está quieto e nada está acontecendo naturalmente que ela não existe ali dentro. E uma gestação do que Deus está fazendo também vai ter dias que vai estar chutando. Você vai chegar talvez todo afogueado para o culto. O culto vai ser uau, daquele jeito, eu vou querer correr. Mas tem dias que não. Tem dias que ele vai só dar o mamar, ele vai ficar quietinho ali, vai dormir, está enroladinho lá dentro. Ou sei lá, que ele fica assim, né? Aleluia. Mas está ali dentro, aleluia. E ele está ali. Mas aquele dia que talvez foi um culto mais quieto, não significa que ele não está sendo nutrido. Não significa que algo da parte de Deus não está dando os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento daquela criança no ventre. Está comigo? Aleluia. Ahá. Aleluia. 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21,
Diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, e aí está entre parênteses, santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isaías 46 e o verso 10 também diz algo, diz assim: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus é assim, gente, desde o princípio Ele está anunciando as coisas, é assim que Ele trabalha, porque Ele espera da nossa parte uma resposta. Então a profecia, quando ela é dada, quando Deus anuncia as coisas, por palavras inspiradas, seja a pessoa operando no ministério do profeta ou não, eu preciso entender que profecia é uma expressão vocal, inspirada pelo Espírito, e às vezes alguém que nem é do ministério profético, está falando por meio de profecia para a igreja, e eu preciso pegar essas coisas, porque é assim que Deus trabalha, anunciando coisas. Eu não posso desconsiderar a palavra profética, porque não veio de um profeta. Está comigo? Aleluia. Porque aqui diz, homens santos. Um nível de santidade, uma entrega, uma consagração ao Senhor, já nos deixa apto para ser usados por Ele, na medida da sua vontade. Porque do mesmo jeito que é Ele quem distribui os dons, é Ele quem determina quando e como, quem cada um vai ser usado. Não dá para chegar nessa noite e pensar assim, não, hoje eu vou ser usado em profecia. Não, é Deus em que determina. Está comigo? Kenneth Hagin chega a ensinar nos livros dele, que alguns cultos que ele ia, algumas pessoas, ele dizia assim para as pessoas, vocês precisam parar, e porque todo mundo sabia que ele era um profeta e mestre, ele dizia às vezes assim, quando ele percebia isso pelo Espírito, ele dizia assim, vocês precisam parar de puxar do meu espírito e aprender a puxar do Espírito de Deus. O que é isso? São pessoas que sabem que o ministério profético vai estar ensinando e começa a ter a expectativa que se é um profeta vai ter alguma palavra para ser entregue para mim. E ele disse assim, você precisa entender que não é de mim que você puxa do Espírito de Deus. Amém? Está comigo? Vamos lá, outro texto. Amós, no capítulo 3 e no verso 7, diz assim, ó, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Oh, aleluia. Você pode pensar, pastor, mas eu nem sou profeta, o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou te ensinando a acolher com mansidão as palavras que estão sendo ditas sobre você. Está comigo? Porque se você faz parte dessa igreja, você precisa entender que as palavras que são ditas a nós, mesmo que eu não seja um profeta, mas eu sou participante, membro desse corpo, eu vou ser alcançado. Porque algo quando é dito para nós, eu não preciso falar, Silvio, assim diz o Senhor. E aí o pé, ai meu Deus, ele não falou comigo, falou só com a minha cabeça. Não, mas fala com a cabeça, mas escorre para o corpo. O fato do pé estar conectado com o corpo, ele já recebe também. Eu não fui para a conferência e larguei o pé em Guará. Aleluia. Então faz parte, todo o corpo, quando Deus está anunciando coisas, todo mundo dessa igreja está recebendo também. Outro texto, 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 19, a Bíblia diz assim, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e sabeis e fazeis bem em atendê-la. Olha só que interessante, diz assim, temos confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Faz bem em atender a palavra profética, porque a palavra profética aqui diz que é uma candeia brilhando em meio à escuridão. Aquele texto que a gente leu no começo lá de Lucas 8, no verso 16, chega a dizer assim, ó, antes dele dizer que, como é que foi mesmo o texto? Deixa eu ver aqui o primeiro.
18, ele diz assim, ó, vede pois como ouvis. Vede pois como ouvis. No verso 16 de Lucas 8, ele chega a dizer assim, ó, ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Todas as vezes que Deus está anunciando coisas, eu preciso entender que a ideia de Deus é fazer mesmo com que as coisas alcancem um nível maior mesmo, e cheguem até outras pessoas. Não é só para esse lugar. As cadeiras vazias dessa igreja têm que incomodar a gente. Eu devo chegar para esse lugar e ficar incomodado de não ter ninguém sentado do meu lado. Aleluia. Quando eu falo que tem muito povo nessa cidade, eu falo porque a Bíblia diz, né? Eu tive a inspiração desse texto. E eu queria que você entendesse que as coisas boas que a gente tem recebido nesse lugar não são só para nós. Existe uma expansão do Espírito, uma ideia que Deus alcance mais pessoas. A ideia de Deus é que a gente comece mesmo a operar e mais pessoas venham mesmo a ensinar, a se mover e as coisas acontecerem nesse lugar com maior velocidade. Eu disse para outras pessoas outro dia que o crescimento da igreja agora, e eu não digo só em número, mas eu digo em atuação, como acabei de dizer, campo de atuação, área de influência. O crescimento dessa igreja agora depende do crescimento de todos. Não está mais ligado a somente um, ou dois, ou três, ou quatro, e por aí vai. Precisa haver esse envolvimento nosso com o Espírito, para que ele possa contar com todos. Está comigo? Aleluia. Eu quero chamar o grupo de louvor para cá, eu já estou encerrando mesmo de fato. Mas eu preciso que você creia que Deus, Jeremias no capítulo 1, no verso 9 e 10, quando Deus fala lá com Jeremias e diz para ele assim, rapaz, eu vou te constituir profeta. Olha aí o profético, olha aí aquele que iria construir, queria fazer, né? E aí ele começa a questionar se ele seria essa pessoa mesmo que poderia operar nessas coisas, né? E no verso 9 e 10 de Jeremias, no capítulo 1, olha o que diz assim, ó, depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificar e para plantar. Veja, quando Deus diz aqui para Jeremias, ele diz algo para ele assim, diz, Jeremias, eu vou te colocar como profeta às nações, e você, quando vai ser tocado na sua boca, você vai ter o poder agora, com a sua boca, de arrancar, de colocar, de construir e de destruir. Deus não estava constituindo ele como um construtor. Ele não ia montar uma empresa ali, Jeremias Construtora, trabalho por empreita e na diária, tem o pedreiro, encanador e muitas coisas. Não, ele era um profeta. Ele foi constituído profeta, e para que Deus pudesse contar com ele para realizar, para destruir, para construir, para derribar, Deus tocou na boca. Todas as vezes que Deus quer construir, quer mudar coisas em uma região, ele levanta alguém e toca na boca dessa pessoa. A boca dessa pessoa vai se mover agora de forma inspirada. É a boca dessa pessoa agora que vai construir, que vai derribar e que vai realizar as coisas. É através da boca que a gente vai realizar tudo isso. Foi através da boca que a gente construiu até hoje, é através da boca que a gente vai continuar construindo também. Eu só preciso estar alinhado com a vontade de Deus e a sua palavra, para que eu venha falar de forma inspirada. E venha agora, com esse espírito de profecia, proteger o que está sendo gerado, mas também, no meio da igreja, aconselhar aqueles que talvez estão desanimados. Eu sei que você carrega coisas, conselhos, fortalecimento. Então não pense que, não vou falar hoje não, deixa que o pastor fala. Não, a Maria, vai ali, não, vai lá, outro faz. Não, Deus deu para você.
Deus deu para você inspirações, porque à medida em que a gente se move nessas coisas, Deus vai podendo contar com a gente em mais coisas. À medida em que a gente é fiel aos pequenos comandos, Deus vai podendo contar com mais coisas para que a gente venha fazer. Quem está entendendo? Eu me lembro uma vez que a gente estava lá em Guará, no início também, ainda fazendo rema, desejando mesmo. O meu desejo nunca foi pastorear, nunca foi estar à frente de uma igreja. Meu desejo era não errar mais, porque eu estava cansado já de errar. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, a gente tinha as lojas lá, mas eu mesmo vendendo, tinha dinheiro no caixa, tinha as coisas, mas parece que tinha algumas coisas meio travadas, tinha feito negócios errados, motivações também, então por isso, né, a gente fez sociedade com quem não devia, e enfim, estava cansado de errar. Então, quando foi dito a respeito do rema, e eu disse para o pastor que eu não queria fazer o rema, porque eu não queria justamente ser pastor. Então, para nem correr o risco, eu falei, melhor nem fazer. Sabe assim? Falou, ó, deixa eu nem fazer o rema, porque daí nem conta comigo. E aí, quando o pastor disse, não, cara, você não vai fazer o rema para ser pastor, você já nasce um pastor. Você vai fazer o rema para se tornar um filho melhor, um patrão melhor, um pai melhor, um profissional melhor, para aprender a colocar em prática e a vivenciar aquilo que a palavra de Deus diz no seu dia a dia. É para isso que você vai fazer o rema. Eu falei, então agora, aleluia. Então eu já criei expectativa de que a palavra de Deus iria passar do logos da letra e iria se tornar rema, iria se tornar revelação, iria se tornar parte do meu dia a dia, porque de fato eu estava cansado de errar. Então eu criei expectativa daquela matéria, como ser guiado pelo Espírito, porque eu não queria mais ser guiado pelas coisas naturais, por motivações incorretas. Pastor, você teve motivação incorreta? Sim, porque quando a gente fez a sociedade com aquela pessoa, a única coisa que eu pensei foi nisso daqui. E que atire a primeira pedra em mim, quem nunca, né? Pensou também, né? Aleluia. Não, eu já vi, gente, quantas vezes eu já não vi nesse lugar, as pessoas às vezes, pastor, eu tenho um negócio bom, rapaz, que negócio? Assim, não, eu vou para tal lugar, eu vou ganhar mais, meu salário vai aumentar. Falou, e o que mais? Não. Como assim o que mais? Como se não tivesse mais nada, como se o ganhar mais fosse o conceito de que Deus está abençoando. Mas eu descobri ao longo do tempo, principalmente para quem está servindo na igreja, realizando coisas, que o diabo também ficha a carteira. Que ele também, por ser o chefe, né, o senhor do sistema desse mundo, ele tem condição de fichar a carteira de pessoas para ganhar mais, simplesmente para tirá-lo do propósito. A partir do momento que ele te tira do propósito, ele te tirou do cestinho dentro do Nilo, e agora você vai ter que nadar sozinho. Sabe o que vai acontecer? Vai morrer afogado. Quem está entendendo? Então o rema, ele não é simplesmente só para você poder ter um cargo na igreja. Não, isso aí é consequência. Sabe, isso aí é consequência. O título que a gente carrega, o cargo que a gente tem. Não, a ideia do rema é fazer com que essa palavra funcione no meu dia a dia. Então eu me lembro de uma vez que eu estava lá em Guará, e eu estava ali ajudando os jovens, né, junto com o pastor Rodrigo, e então eu tinha R$25 na carteira. Sabe quem nunca passou por isso, né? Aleluia. 100 eu guardo, 50 é muito, 20 eu entrego, 5 está fácil, né? Assim você fica aquela pensando nas ofertas, né? Então Deus falou para mim que eu deveria dar aquele valor, né, de R$20 para o pastor Rodrigo. E na época, gente, eu fiquei brigando com Deus ali. Eu falei, Deus, para. O que o Rodrigo vai pensar de mim? Porque eu tinha as lojas lá em Guará, e o pastor Rodrigo era dentista. Olha o natural. E eu pensando, ele vai pensar que eu sou pão duro, porque ele sabe que eu tenho mais dinheiro. E ele é dentista, ele nem precisa de mais dinheiro. Então assim, quer saber, pai? Eu vou procurar outra pessoa e vou entregar. E aí eu procurei, saí até do tempo, tinha um conhecido que estava servindo no departamento infantil. Eu fui lá e dei R$20 para ele. E ele ficou todo feliz de receber aquela oferta. E eu voltei para o meu lugar,
mas no caminho em que eu voltava para o meu lugar, lembra? Como o pastor José Roberto sempre diz, na nova aliança, gente, quando a gente vem ofertar, não é somente o ato, mas eu preciso entender que eu devo voltar para o meu lugar aprovado. Porque Deus agora na nova aliança, Ele não sonda somente o que a gente está fazendo, mas a intenção do coração de como a gente está fazendo. Então quando eu voltei para o meu lugar, eu tinha algo ainda esquisito comigo, e eu pensei, nossa, parece que eu não tinha cumprido aquela ordem. Porque não era para o outro lá, era para o pastor Rodrigo. E então eu ainda naquela briga, aí que ficou pior, porque eu tinha 20, uma nota de 20 e uma de 5, eu já tinha entrega de 20, ficou de 5, eu pensei, meu Deus, mas se eu entregar R$5 para o pastor Rodrigo, o Rodrigo dentista, é rico, não precisa, olha a minha cabeça. E ele sabe que eu tenho as lojas, ele vai pensar, o Romeu também é rico, então assim, pão duro, vai me dar 5 conto, o que eu vou fazer com 5 conto, onde já se viu? Aí eu pensei, quer saber, vou entregar para outro, porque na minha cabeça era o fato de entregar e liberar, que já estava bom. Mas não é somente o liberar, mas é para quem eu estou liberando, se está em linha com aquilo que Deus diz, e para quem Deus diz. Eu já cheguei a me questionar, de vir para esse lugar, e entenda, você que ministra a palavra, você vai entender bem o que eu estou dizendo agora. Às vezes não, sempre, né, pelo amor de Deus, você vai orar, você se conecta com Deus, Deus, é isso que o Senhor quer, você escreve, você pensa, você prepara algo, daí de repente você vem para o lugar e não tem muita gente. Eu já fui tentado a falar com Deus, falei, Deus, acho que eu vou pregar outra coisa hoje, porque essa palavra está tão boa, vou esperar a igreja estar mais cheia. Não, eu vou esperar, essa palavra está tão boa, precisa ser mais, a igreja precisa estar mais cheia. Os que não vieram têm que ouvir. Não. Então Deus disse para mim, naquele tempo, Deus disse assim, cara, eu sou a fonte inesgotável. Você acha que eu não sou capaz de te dar novos exemplos? Outras coisas? Eu só preciso que você seja fiel. Porque você que tem mais de um filho, você sabe que se tiver todos na mesa, você vai preparar um jantar maravilhoso. Agora, se só tiver um, não significa que só porque tem um, que você não vai fazer janta para ele. Tem que ser feito com o mesmo carinho, com o mesmo tempero. Então, a partir daquilo, eu nunca deixei de ministrar algo que Deus comunicou naquele dia para mim. Independente da quantidade de gente que tem na igreja. Nunca, sempre tem que haver a mesma motivação, seja um culto com 200 pessoas, 500 pessoas, ou no culto do lar, que eu já fui em muitos, com um só. Tem que haver a mesma entrega, a mesma santidade, o mesmo preparo, a mesma consagração. Porque onde estiver 2 ou mais pessoas, Deus vai estar ali presente. Não é a quantidade de pessoas que define a nossa motivação, nem a resposta das pessoas ou a falta delas. Está comigo? Então, quando eu entreguei aquela nota de 5 para outra pessoa, mas foi automático, eu entreguei a nota de 5 para outra pessoa, e eu estava mais ou menos no lugar onde eu sento ali em Guará, que é 3 fileiras assim, é como se eu estivesse ali, onde o Marco e a Malu está. Na hora que eu entreguei os R$5, um profeta, o pai do Alexandre, o Alex pai, saiu lá do outro lado da igreja, veio andando assim em minha direção, e ele é grande, né? Eu pensei, vai entregar um manto, né? Você já... Ai, meu Deus, eu todo pensando, né? Eu liberei, Senhor, aleluia. Eu semeei, acho que eu vou ouvir colheitas abundantes, 100 por 1, alguma coisa do tipo, né? Aleluia. Pois ele veio, apontou o dedo para mim e disse assim: nunca é o valor, mas é a obediência. Rapaz, na hora eu pensei, Senhor, valeu, pode deixar. Hoje eu entendo que se não era o valor, às vezes o que eu iria fazer para o pastor Rodrigo não era mesmo pelo valor, mas eu poderia ser uma resposta do que ele estava orando. E eu não fui naquele tempo, mas eu nunca mais vou deixar de entregar o que Deus quer que eu entregue, ou falar o que Deus quer que eu fale. Por isso eu estou dizendo, em nome de Jesus, que
os profetas, que esse espírito de profecia venha mesmo ter liberdade para operar em nosso meio, em nome de Jesus. Às vezes você tem uma direção em um culto de ir ali falar alguma coisa para alguém. Eu sei que às vezes está manjada essa coisa de ir dar um abraço, mas às vezes é um abraço. Ou de só falar alguma coisa como os dois profetas ali disseram: ô, vamos aí, mano, fica firme, cara. E às vezes tem que ser você, porque o seu jeito é que vai alcançar aquela pessoa, não vai ser o pastor. Porque a pessoa às vezes que está recebendo, ela tem, pode ser, não estou dizendo que é o caso de todo mundo, mas pode ser, tem às vezes aquela tendência de pensar: o pastor veio e falou esse negócio para mim, porque ele sabe que eu estou passando. Por isso que tem que ser você. Por isso que tem que ser você. Amém? Você pode ficar de pé? Eu já passei bastante da hora, aleluia. Mas a gente vai cantar uma canção. E eu quero chamar você aqui para frente, porque eu quero orar por você que reconhece que na sua vida tem um chamado profético. Eu serei breve. Eu só preciso mesmo impor as mãos sobre a sua vida e liberar sobre você um nível maior de unção, de graça, de favor, a atuação do Espírito, e mostrar para, e eu quero que você entenda que Deus conta com você. Pode vir, vem para cá em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você que está aí, talvez você possa pensar: meu Deus, pastor, você não vai liberar nada sobre a minha vida, não? Lógico que vou. Já temos liberado nesse lugar que nós estamos vivendo. Esse é o ano, gente, de galardões e recompensas. Galardões e recompensas, gente, a gente está vivendo. Veja, outros tempos, nós vivemos o ano do mais e mais, do dobro, mas esse é o ano de galardões e recompensas. Então, se eu tiver talvez aí pensando, e para mim não tem nada, tem tudo. Você faz parte desse corpo, tem algo já sendo liberado em nome de Jesus, amém? Eu não posso estar presente em um lugar e achar que Deus não está falando comigo. Não, lógico que está. Só recebe em nome de Jesus, amém? Aleluia. Você pode orar em outras línguas, cante essa canção. Oh, rebraça candaravaravaravaravaravaravaravá. Pai, eu oro no nome de Jesus, Pai, pela operação mesmo, Pai, desse dom na igreja, com maior força. O Senhor tem anunciado coisas para nós em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem comunicado coisas a vocês em nome de Jesus. Olha para mim. O Senhor tem comunicado coisas, não é? Sim ou não? Sim ou não? Comunica coisas. E o profeta na nova aliança mesmo, ele não vai guiar as pessoas, não é mais assim. Mas Deus comunica coisas a vocês, para que quando forem ditas, o que for para ser dito, confirmar aquilo que Deus tem falado com as pessoas, aquilo que Deus tem falado comigo. E eu reconheço, antes de orar por vocês, antes de impor as mãos sobre vocês, que é uma doutrina bíblica, de liberar coisas sobre a vida de vocês, antes disso, eu reconheço o dom, o talento e o chamado de cada uma de vocês. E eu encorajo vocês em nome de Jesus, que haverá esse tempo mesmo, de avanço, de uma atuação maior, de um campo de influência crescendo, de gente chamando. Aleluia, gente chamando. Gente chamando. Vem pra cá, Patrícia, um dia, conta pra gente como é. Conta para mim, Janete, aleluia, como que é, em nome de Jesus, aleluia. Como que chama o médico de criança que faz ultrassom? Pediatra, pediatra, lógico, aleluia. O pediatra hoje passou ali o ultrassom, é um gelzinho, né, na barriga que passa, aleluia. E está dizendo, está tudo bem, o coraçãozinho está batendo, ele está bem, em nome de Jesus. Está próximo de nascer.
A gente entrou agora na última etapa dessa gestação, o terceiro trimestre. Não nasceu ainda, mas todo mundo já sabe que tem algo aí. Todo mundo já sabe que tem algo aí. E Deus está dizendo, ele está saudável. Vai ser forte essa criança. Vai ser saudável, vai ser plena, em nome de Jesus. Qual é o nome dessa criança? Vai tudo bem? Não sei ainda. Aleluia. Eu vou decidir ainda. Mas está tudo bem. Um futuro glorioso. Em nome de Jesus. Você está em um bom lugar. Um lugar onde Deus está operando a nosso favor. A gente vai dizimar e ofertar agora. Não preciso falar muito a respeito disso, não. Você sabe o que deve ser feito. Se você precisa de um envelope, você pode levantar suas mãos. O diácono vai passar. Você pode fazer isso através da maquininha de cartão ali, em nome de Jesus. E eu encorajo você a vir para os próximos cultos. Meu Deus, eu tenho expectativa. O que mais? Deixa eu te dizer, quando nós construímos o que Deus quer que seja construído, o material usado para essa construção é a palavra. Então não tenha essa expectativa de talvez vir no culto domingo e ouvir uma grande revelação, algo muito diferente do que você já ouviu. Mas tenha a expectativa de que o material usado para essa construção é o correto. E todas as vezes que eu uso o material correto para a construção, eu tenho confiança na solidez do que está sendo edificado. Eu não preciso esperar um material novo, porque o material que está sendo usado é totalmente confiável. A confiabilidade do material que está sendo usado é a garantia de uma obra sendo feita que não vai ruir. Está comigo? Então, se você está preparado, vamos orar. Pai, obrigado, em nome de Jesus, por aumento, por favor divino, Pai, sobre a nossa vida. E nós cremos, Pai, que o envolvimento, Pai, com esse propósito, o envolvimento mesmo, Pai, com essa visão, assim como aconteceu com Joquebede, até aquilo, Pai, que estava pronto para destruir a sua família, vai ser o que vai nos patrocinar. Em nome de Jesus, até aquilo que estava pronto para falar mal de nós, para destruir a nossa vida, vai começar a operar em nosso favor. Por isso a tua palavra garante, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados, Pai, segundo o seu propósito, daqueles que te amam. E nós, Pai, estamos em um bom lugar, com essa expectativa, Pai, de que céus e terra estão se movendo para nos favorecer. Em nome de Jesus eu vou ser surpreendido, Pai, ainda hoje, pela tua bondade e pela tua fidelidade. E por esse aumento, Pai, que o Senhor tem proposto para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Pode trazer para cá. Aleluia. Aham. Só vou dar alguns recadinhos para a gente encerrar. Domingo a gente está de volta. Às 9 da manhã, né, lá em Guaratinguetá, no Fortalecendo a Visão. Sempre, todo mundo está super convidado. Depois a gente está de volta no culto da família, às 18 horas. Então eu te encorajo a convidar pessoas. Venha para esse lugar mesmo, com expectativas. E os outros recados são, no sábado agora tem a Maria foi para lá, não sei se dá tempo ainda de fazer inscrição, as meninas para o TPM, mas pode procurar a Maria que ela te dá maiores informações. Depois no final de semana que vem, fique atento aí, marca isso na sua agenda. No dia 4, no sábado, vai ser o aniversário da igreja de Moreira César, vamos fazer 7 anos nesse lugar, meu Deus do céu, em nome de Jesus, aleluia. E depois no outro, dia 11, no sábado, vai ser a festa das crianças, que todo mundo está convidado também para participar. Você procure a Beatriz para maiores informações, se tiver criança para ir, essas coisas assim, enfim, é isso. No mais, beijo no coração, a gente se vê e não me esconda nada, tá bom? Conta para mim, manda uma mensagem para mim, as notícias boas que estão acontecendo, e eu sei que vão chegar e vai acontecer, em nome de Jesus, amém? Até!